pensamento e vida. Eu dei para vocês um quadro que parece uma parede e o objetivo é esse mesmo. É uma parede com tijolos, é uma imitação de tijolos e que tem por objetivo justamente mostrar o conjunto dos temas, tá? Eles estão aí distribuídos em fileiras e as fileiras são efetivamente um galgar, um construir. Por incrível que pareça, a parede fica completa só com a última fiada. O livro é de tal forma estruturado, de tal forma amarrado, que ele vai se concluir mesmo lá em cima, com morte e amor. Até lá é uma belíssima jornada, belíssima mesmo. Esse livro faz parte das minhas idas e vindas de estudo há pelo menos uns 30 anos. E é um livro que eu sempre volto. Quando eu tenho alguma coisa, eu sempre volto. São mais de 30 anos que eu estudo esse livro. E eu faço justamente com o propósito de entender o alcance que o Emmanuel nos desafia a entender. Segundo ele, e nós vamos já detalhar isto, antes de reencarnar, os espíritos que estão naquela zona vibracional próxima à Terra ouvem essa cartilha como instrução para a reencarnação. É uma cartilha falada, que ele então diz, quando escreve o prefácio em 1958, ele diz: eu resolvi transcrever para que vocês saibam o que é que os espíritos que reencarnam em condições de entender ficam sabendo antes de voltar. E eu digo que releio há tanto tempo, porque às vezes me vem a certeza de que se ouvi, não entendi. Não entendi. Tamanhos os desafios. Porque ele passa por todas as situações que nós enfrentaremos enquanto reencarnados. É só olhar a parede. Você vê nitidamente tudo que diz respeito à nossa trajetória aqui. Aqui. Então, é uma cartilha, é uma síntese muito interessante. Esse livro faz parte de um contexto maior, que é o contexto de uma série de outros 6 que ele escreveu com um propósito muito claro. Emmanuel é um espírito extremamente organizado no que faz. Extremamente organizado. Quem veio com a tarefa de dirigir um trabalho como desenvolvido pelo do Chico, nós podemos ter a ideia da dimensão, da relevância do espírito encarregado de supervisionar tudo aquilo. E mais do que supervisionar, a intervenção de um número de mais de 1000 espíritos. Ele veio com a tarefa de revisitar o Evangelho, mas sob a ótica do Espiritismo, sem jogar fora nada, não critica nada, porém não endossa tudo. Reler todas as cartas de Paulo, as cartas de Tiago, João, reler os textos de Mateus, Marcos, Lucas e de João, e até mesmo o Apocalipse, pelas mãos do Emmanuel, significa olhar o mundo de uma forma completamente diversa. Essa era a sua tarefa.
Mas a par disso, ele resolveu nos ajudar com outras coisas. Primeiro, abrindo-se. Quem fui? Nos ensinou então que foi um senador arrogante, foi um escravo extremamente atento ao que devia fazer, foi o admirador de um espírito fenomenal como Célia, foi alguém que, envergando a batina, acompanhou Alcione no livro talvez mais bonito de toda essa série, que é Renúncia, e de perto nos contou, ouvindo o próprio Paulo, a ligação que está no livro Paulo e Estevão. Então é um espírito extremamente preparado. De Kardec, ele vasculhou todos os livros, à exceção de A Gênese. Ele não quis. Dirigiu a obra de André Luiz, porém não quis se intrometer na obra de Humberto de Campos. Escreveu apenas o prefácio de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas se recolheu, deixando que o Chico, como médium, fizesse as opções que quisesse. Nunca entrou. Nunca entrou. E Humberto de Campos às vezes nos assusta com certas coisas, mas Emmanuel deixou que o médium respondesse por aquilo que queria lançar. E ficou ali, à disposição. No mais, os 440 e poucos livros que o Chico escreveu, ele acompanhou de perto, ou escrevendo, ou prefaciando, sempre atento, sempre diligente. Essa obra, então, se insere num contexto que foi aberto por um livro com o seu próprio nome, Emmanuel. As pessoas que iam a Pedro Leopoldo, curiosas com aquele menino que havia publicado o Parnaso de Além Túmulo, queriam saber coisas da realidade espiritual. E ele então as atendia e respondia às questões que elas lhe faziam. Isso está no livro Emmanuel e depois estruturadamente bem apresentado em O Consolador e em A Caminho da Luz. Rumo Certo vem depois completar todo esse arcabouço, essa estrutura que é o trabalho dessa fase. E vem esse prefácio, então, informando, olha, me pediram que escrevesse alguma coisa que pudesse ser útil. E eu me lembrei que a gente fala essa cartilha para os espíritos que estão numa certa condição, com capacidade de compreender, preparando a reencarnação. E é por quê? Justamente porque cada tijolinho desse é algo que nós enfrentamos na reencarnação. É algo que nós temos que parar e pensar. Dificilmente nós vamos fugir dessa parede. Nós vamos ter tijolos aí mais pesados, outros talvez mais leves, mas todos, de uma certa forma, chegarão até nós. Então, a ideia do livro é essa, de olhar para esse conjunto. Eu não mandei para vocês antecipadamente, até porque não tinha ideia se todos viriam, etc., mas vou mandar o de hoje e depois mandarei antecipadamente nas próximas as fontes que eventualmente eu vou trabalhar, para que vocês possam ler, tá? A leitura do livro é indispensável para saber aonde que a gente está. Quem trabalha comigo tanto tempo assim, né, sabe que eu bato sempre nessa tecla. Conhece o livro, dá uma olhada no livro antes, vê, vai ajudar muito na hora em que estiver falando, porque se não viu o livro, se não olhou, fica difícil compreender.
já que não dá para a gente reler, não vou fazer leitura do livro aqui, não tem essa vocação, né? Nunca dei aula com o código. Isso é o desespero dos alunos que estudam comigo. Ele sabe os artigos de cabeça. Bom, primeiro é minha obrigação, né? Quem leciona há 40 anos, se não souber, precisa pegar o boné e ir embora. Segundo, que eles que se virem. Eu não vou ter que ficar lendo o artigo para marmanjo. Então, é o artigo tal, e aí onde está? Não sei, você tem o código aí. Eu não. A mesma coisa aqui, né? Eu não vou ficar no parágrafo, embora for fazer questão, como faço nos sábados, de algumas coisas pontuar, porque eu acho que elas ajudam a gente a entender. Mas projetando daqui até o nosso último encontro, está aí a parede que a gente vai construir com ele. Com ele. Os tijolos estão aí. Eu tentei alinhar, né? E vocês vão perceber os temas na horizontal. Eu fui alinhando temas, tentando botar mais ou menos em dia. Só que de amor ao prefácio, é uma amarração só, sem perder a continuidade. E vocês verão, quanto mais atentos ficarem, que ele vai entrelaçando o tempo todo um tema só. Um tema só. É muito interessante, que ele vai e pega, e dá isso, dá aquela, volta e pega. É muito bacana, dá a impressão que ele está teando. No tear ele está construindo, tecendo alguma coisa. Eu acho que é a técnica para que o espírito relembre. Acho. Depois vocês, quando a gente terminar, vocês me contam se chegaram a essa conclusão. Mas eu tenho para mim que é mais ou menos isso. Vamos começar? E a gente sempre começa por Allan Kardec. Eu não consigo, né, sair dele. Eu não sei por quê. Às vezes eu me pergunto, né, por que é que eu volto sempre em Allan Kardec? Pega água para mim. Por que que eu volto sempre em Allan Kardec? Talvez porque a gente esteja numa casa espírita, né, e seja importante. E eu não vou começar usando o Livro dos Espíritos. Eu vou usar, porque me interessa, o que é o Espiritismo. Todo mundo tem? Conhece? Se tem e conhece, é o item 108. Tá legal? Depois dá para pegar com tranquilidade em casa e rever. O papel no verso já dá para anotar aí, na falta de. O livro O que é o Espiritismo é um diálogo que Kardec estabelece com duas posições antagônicas. O cético e o religioso. Ele representa o cético como o cientista. Ele faz esse jogo, né? Ele se coloca em diálogo com essas duas frentes, que são as duas frentes para as quais o Espiritismo quer dar as mãos, mas que rejeitam o Espiritismo por motivos que não cabe aqui a gente discutir agora. Mas o fato é que ambas rejeitam. Aquele que descrê, aquele que crê, entendem que o Espiritismo não tem espaço para ocupar no pensamento do homem e por isso o rejeitam. Os motivos pouco importa porque são equivocados. Nesse diálogo ele pergunta lá, qual a sede da alma? E para ele, a alma somos nós agora. Agora. Tá? Somos espíritos fora daqui. Mas agora, enquanto homens, temos a alma. Isso as religiões concordam, tá bom? A alma não está, como geralmente se crê, e às vezes se fala em palestra, localizada num ponto particular do corpo.
ela forma com o perispírito um conjunto fluídico penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, do qual a morte não é de alguma sorte mais que um desdobramento. Podemos figuradamente supor dois corpos semelhantes na forma, um encaixado no outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Nessa ocasião, um deles é destruído, ao passo que o outro subsiste. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é ao mesmo tempo interna e externa, isto é, irradia exteriormente, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se ao longe e aí manifestar sua presença, como provam os fenômenos sonambúlicos. Na 109, então, ele faz a pergunta: a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo ou a alma precede o corpo? Ele diz: isso é brincadeira, né? Se ela existia ou não existia antes da formação do corpo, você tem que chegar a uma conclusão. Porque se você imaginar que ela é criada no mesmo instante que o corpo, como hoje defendem todos aqueles que não são espíritas ou eventualmente budistas, o resto, todo mundo defende que a criação se dá junto com o corpo. Quem acredita na existência de algo além da matéria? Porque quem não acredita em algo além da matéria nem concebe a ideia de alma. É assim que nós vivemos. Esse é o mundo que nós estamos, tá joia? É um mundo que nós estamos. As pessoas pensam assim. Os religiosos admitem a alma, porém criada por Deus no instante do nascimento. Ponto final. Não consegue explicar nada. Porque teria que admitir que a figura divina não tem os atributos que nós achamos que ela tem. Nasceu cego. Por quê? Nasceu paralítico. Por quê? Nasceu com deficiência cognitiva extrema. Por quê? Deus criaria a alma naquele instante para não lhe permitir a possibilidade de manifestação? Passaria uma existência toda limitada, surda, muda e cega. Renasce ou nasce. Fica evidente que só cabe a ideia da pré-existência. Pois bem, é a partir dessa ideia de pré-existência que nós vamos ter que trabalhar daqui para frente. Sem que a gente trabalhe com isso, nós não temos condição de entender nada. E eu vou ser sincero para vocês, muitos podem estranhar estar falando uma coisa dessa. Afinal de contas, Nazil, eu sou espírita. Então, é um problema que me preocupa. Porque eu vejo muito espírita não tendo a extensão do que o conhecimento que nós temos representa. Se aproximaram do conhecimento, mas não compreenderam a extensão. Porque
representa para nós uma mudança de paradigma total. Mas é total e radical. Não dá para ser espírita e pactuar, convencionar, acompanhar as coisas da mesma forma como talvez nós tenhamos feito. Não dá. É uma incoerência total. E ela vai nos pesar. Muito. Na medida que a quem muito foi dado, ele muito pedirá. Ele próprio, nós próprios, pediremos conta. E não vai ter jeito de fugir do que nós sabemos. Então, partindo dessa ideia, eu queria agora chegar no Livro dos Espíritos, questão 89. Lá eu fui na 108, na 109. Na 89, Kardec está perguntando se os espíritos demoram muito para percorrer o espaço. E quem responde diz: olha, sim, demora um pouco, mas eles conseguem fazer com a rapidez do pensamento. O que me interessa é a questão A. O pensamento não é a própria alma que se transporta. Ele larga uma dúvida do que vem a ser pensamento. E os espíritos dizem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é atributo. Então, os nossos espíritos é quem tem a faculdade de pensar. O nosso exame das 3 lições de hoje pretende botar a casa aqui, nesse ponto. Os nossos espíritos. Se você pegar qualquer dicionário de filosofia, você vai ver a dificuldade que os filósofos têm de equacionar pensar e pensamento. São 2 verbetes que, pela ordem, são apresentados inversamente. Pensamento vem antes de pensar. E a dificuldade que eles têm é assustadora. Primeiro, para entender o que vem a ser o pensamento fora da ideia religiosa. Essa não dá para admitir, a não ser que você seja um filósofo egresso de uma visão. Mas aí você vai, dentro daquela visão, defender, olha, é a alma que Deus criou no instante do nascimento, que pensa. Se for materialista, enroscou. Onde fica o pensamento? No cérebro. Mas e a sinapse? E a renovação celular? Será que é por isso que eu esqueço? Será que é por isso que eu tenho problema? Onde é que está isso? E olha, gente, é um circular, circular, circular. José Ferrater Mota, que é um grande estudioso espanhol, já na realidade espiritual, ele tem 4 volumes de um dicionário de filosofia. E o verbete pensar e o verbete pensamento consomem páginas e páginas em que ele vai de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, esquecendo os antigos, porque ele diz que eles não tinham a menor ideia, e percorrendo os modernos, a partir de Martin Heidegger, para dizer a dificuldade de chegar a um acordo é total. E ele próprio não chega a nenhum. Ele apresenta. E diz, bom, eu não tenho. Eu sou apenas um anotador das opiniões de todo mundo. E não chego a nada. Pois Emmanuel escreve um livro intitulado Pensamento e Vida.
assumindo uma posição super clara. Super clara. Então, acho que é hora da gente olhar o prefácio do livro, que é o nome do livro, né? Ele nunca põe um título assim, semelhante. Pode procurar nos vários prefácios que ele escreveu, ele sempre dá um nome ao prefácio. Aqui ele nominou, ou é prefácio mesmo, ou é primeiras palavras, ou é prólogo. Aqui ele botou pensamento e vida, e na primeira linha, depois que ele diz por que é que o livro veio, né? Então, do segundo parágrafo, ele diz: eu resolvi escrever páginas que falassem ao espírito, E minúsculo. O que é isso na literatura espírita? É o homem, a alma, enquanto aqui. E maiúsculo somos nós daqui a alguns anos. Voltaremos a ser o E maiúsculo. Mas por quê? Porque não teremos mais o corpo físico. Eu continuo com o perispírito aqui do mundo, se continuar do mundo, com a minha individualidade, que é construída multissecularmente, na verdade multimilenarmente. A gente se perde na noite dos tempos e eu voltarei à realidade onde o corpo físico não é necessário. Né? Então ele está escrevendo para nós, Falem ao espírito sobre problemas do espírito, que condensa princípios superiores que nos orientam a rota. Princípios superiores que nos orientam a rota. E ele então diz, tem uma cartilha falada, que a gente fala daquelas pessoas que estão vindo para o berço, olha que interessante, e a gente usa isso numa escola de regeneração. De novo, o sujeito que não gosta de estudar vai descobrir que na realidade espiritual tem escola. Né? Como professor, eu acho que vai ser um castigo, mas tudo bem, Marta, deixa para lá, não temos opção, vamos nós, né? Como aluno agora, para fazer zoeira, né? E não para ser zoado. É a hora de sentar lá, mas você vai para a escola. Escola. Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Quer dizer, vai ter escola. São anotações humildes, né? E aí ele faz uma bela de uma poesia apresentando, mas eu queria chegar aonde importa, que é o último dos parágrafos. Depois que ele enuncia, ele diz assim: quero informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Eu vou voltar um pouquinho. Informá-los de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. O tempo todo
nós estamos nesse processo de nos refletirmos em outros e recebermos o reflexo de outros. Ele vai mostrar já a dificuldade que é que a gente se eleve, mas vai explicar que o processo de permuta em qualquer lugar vai ser existente, permanente. E aí vai começar a chamar a nossa atenção. Porque reencarnar é exatamente isto. Nós vamos chegar num grupo composto minimamente de um pai e uma mãe, ou quem as suas vezes fizer, e vamos começar naquele grupo esse processo mais uma vez. Trazemos o nosso conjunto, somatória das nossas experiências, e vamos começar o espelhamento. Espelhamos, 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 e esta será a nossa trajetória até o dia que chegar o deixar o corpo com aquele grupo. E depois além daqui. Então ele chama a nossa atenção. Preste bem a atenção nisso. As nossas ações, as nossas palavras, elas podem, se chegarem a alguém, se forem ouvidas, até produzir efeitos. Mas os nossos pensamentos chegarão sonoramente a todos os que nos rodearem, já que todos, como nós, têm o lado que não é o lado da matéria. Você já não sentiu isso? Nossa, minha vibração com ele é ótima. Quando eu chego perto, eu nem preciso falar. Em compensação, vou desviar o caminho, né? Passo por ele e saio torto ou torta. Qual a razão? Por quê? Eu nem falei. Mas parece que a vibração não é que parece. É. Nós somos mais do que isso aqui. E olha que isso aqui dá problema, hein? Depois dos 40, mano, nos 60 eu já nem falo mais. Eu estou quietinho, né? Porque se falar dói, Silvio. É melhor ficar quieto, sabe? Tá bom, você tá bem, ótimo, né? Porque se a pessoa perguntar, eu vou contar, e aí vai ser um vale de lágrimas. Tudo aquilo que eu criticava na minha mãe. Eu dizia para a mãe, sai da estação gemido, mãe. E outro dia tive que ouvir isso da Dani, na cara dura. Sai da estação gemido. Mas está doendo. Se vira. Está doendo. Tá. É o começo da jornada de volta. E aí começa a doer o outro lado, né? Porque o físico eu sei que já eu vou ter que deixar, felizmente. Felizmente. Tive hoje com um professor meu de faculdade, nós nos reconhecemos, fomos nos abraçar, e aquela coisa, falou, Nazil, estou com 86. Eu olhei e falei, Jesus, força na canarice, você não precisa chegar até lá, né? Porque, caramba, eu falei, não, mas eu ainda faço ginástica. Eu falei, eu também, professor, só que depois reclamo, né? Eu vou à ginástica, não pensa que eu não vou, não. Mas, e depois, né? Então, olhando, falei, caramba, mas aí começa a pesar, é o outro lado. Porque o físico eu sempre soube que ficaria. Quer dizer, me dei conta para valer depois de uns 30 anos reencarnado, uns 20 e poucos anos. Até essa época eu não tinha essa noção. Mas depois eu comecei a perceber, falei, bom, ele vai ficar, mas eu vou ter que retornar. E com que cara? Com que cara? Como é que eu vou encarar gente que eu ouço, que me intui e que vai dizer,
que adiantou? Por que você falhou? Por que você não fez? E aí vem o peso. Então a desencarnação não é uma coisa tranquila. E não é por deixar o corpo, que isso é tranquilo. Você imagina você não sentir as dores. Elas ficaram. Embora a gente receba espírito que diz que continua nelas. Mas essa é uma questão que espero não sofrer. Agora, e também não tenho dores assim, apesar das pessoas acharem que eu estou no terminal. Teve uma discussão, Celso, outro dia numa fila aqui no centro, meia-noite, olha, devia ser centro de descarrego, porque meia-noite era espírita, não, espiritualista, e uma discussão na fila, porque o navio está terminal. E aí, atrás estava o meu professor de Pilates, eu falei assim, não, é do navio que vocês estão falando? É do navio. Ele está ótimo, não está? Ele perdeu o cabelo, o tratamento, ele falou assim, não, o navio tirou o cabelo, não, olha, ele desistiu da conversa, porque a mulher disse que você está completamente errado, não é o mesmo navio que você está falando, é o mesmo navio, ele não tem nada, ele está muito doente, né? Eu não acho que tenha mérito para ter câncer, porque precisa ter um mérito desgraçado para ter um tranco desse e ser firme. Não acho que tenha mérito. Não acho mesmo, sou sincero. Já acompanhei gente em situação de câncer e precisa ter um mérito danado. Eu não acho que tenha mérito. Porém, o nego está achando que eu vou desencarnar por causa da falta do cabelo. Né? Eu vi quanto custa uma peruca. Lá em Lins mesmo. Não compensa. Não compensa. Lá tem um belo de um profissional que faz, é certo, vida até para deixar Beto de um lado maior, sabe? Mas se eu fizer isso, eu separo, é a primeira consequência, né? Pensei em comprar uma que lembre He-Man. Também não vai dar resultado, meus alunos me expulsariam da sala de aula. É uma maneira de ser mandado embora rápido da universidade, caso não consiga o desligamento, né? Vocês me mandam embora? Não mandam. Então eu fico ali esperando ser mandado embora. Não vão mandar. E nessa conversa, quem sabe eu apareci com uma peruca estilo He-Man, né? Ainda bem que o Renato também passou a adotar o mesmo corte, né? Que é o corte de quem não tem cabelo. Esse é o corte de quem não tem cabelo. Eu pagava a mesma coisa para cortar que o Celso paga, e é uma injustiça, né? Chega lá, não tem desconto. Não, senhor, é o mesmo preço, mas não tem cabelo. Então, ganhei a maquininha, é rápido, mas acha que é doença, né? Não, você está doente. Não estou bem. Tenho as minhas dores, que são decorrentes do quê? Do abuso de quem, por 40 anos, só até Araçatuba, já deu 14 voltas na Terra. Nós fizemos a conta, eu já dei 14 voltas na Terra, indo a Araçatuba e voltando, né? 14 voltas. Só para você ter uma ideia, a Terra tem 30 mil quilômetros. Eu já fiz 14 vezes esse percurso. Sem contar São Paulo, bom, aí esquece, tudo o resto, né? Então, se eu tinha aquele espírito de navegador, eu voltei mesmo ligado, né? Porque não parei de navegar o tempo todo. Então, você percebe, né, que tem o outro lado. Vamos no capítulo 1, entendido que a gente está diante de uma cartilha, para lembrar o espírito da importância do pensamento, porque ele cria a vida que procuramos. Então, de cara, olha o tijolinho e vê que em cada uma dessas situações você pode estar procurando alguma coisa que não seja o melhor.
mas só depende de você a correção do rumo. Só de nós, mais ninguém. Os 2 capítulos que a gente vai analisar hoje, então, são exatamente o espelho da vida, que é para mim a chave para entender tudo, e o segundo, que se chama vontade. Eu vou recomendar, para quem estava com a gente estudando no SEAC, essa foi uma obra estudada, do Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade. Lá são experiências que o Bozano retrata, que permitem ao pensamento, que é como ele chama a manifestação espiritual, e é como Emmanuel também vai enquadrar, na produção de fenômenos, inclusive registráveis, em chapas fotográficas. Ernesto Bozano foi alguém que conheceu a doutrina espírita e se empenhou muitíssimo em fazer dela uma atividade reconhecida pelos homens que pensavam do seu tempo, que estavam nas academias. E ele escreve esse livro, no século XIX, justamente mostrando que era possível pedir aos espíritos que impressionassem as chapas fotográficas que eram feitas de material da época do lambe-lambe. E o resultado é fenomenal. Fenomenal, porque os espíritos impressionam as chapas. Né? Deixam lá. Lambe-lambe é aquela de erguer. O pessoal mais antigo não conhece nada diferente, né? Eu falei de cassete outro dia na sala e os alunos me olharam como se estivesse falando um palavrão. Eu falei, não, é fita cassete. O que é isso, professor? É uma coisinha que você pega, coloca num aparelho chamado gravador, mas não é MP3? Eu falei, não, gravador, fita, cassete. Eu nunca vi, professor. Não vou falar da de rolo, porque ele não vai saber nem o que é, né? O triste é que eu vi tudo isso, Soraya. Né? Eu vi a cassete, a de rolo. Mamãe tinha uma sonata. Sonata. E aí eu vou ficando triste, porque isso já é peça de museu. Essa carinha sua mesmo. Isso funciona? Funciona. Né? Os meninos olhavam os meus discos, né? Porque eu tenho disco. Eu falei, pai, onde tocava isso? Aí eu não tinha nada para mostrar onde tocava, né? Consegui mostrei para eles. Nossa, que som ruim. Eu falei assim, é o que a gente tinha e era uma alegria imensa. Dava até festa, brincadeira dançante a gente fazia com aquilo, né? Nossa, eu ouço no celular. Eu falei, então, você é um feliz, né? Eu fazia ligação no telefone da vizinha. Não sou da época de pedir para fazer a chamada. Porém, minha mãe narrava isso. Né? Eu já podia discar, nem que fosse, como é o caso, 4 números aqui em Bauru. 6. Mas era isso que era a nossa vida. Não, cassete. Então, ele usa o lambe-lambe, que é aquele processo de exposição da objetiva da máquina, a uma luz geralmente provocada por pólvora. Então, aquilo provoca um clarão, e esse clarão, a objetiva capta no momento que aquele clarão abre. Pegava a impressão de espíritos, quando as chapas eram reveladas. Essas são as experiências do Bozano. Estão nesse livro Pensamento e Vontade. Vamos lá. A mente é o espelho da vida em toda parte. E para nós é um diamante para guardar bem. O diamante encontrado na terra, ninguém compra. Porque é uma pedra bruta. Se não for técnico, é capaz de jogar fora. Não for um garimpeiro, ele só vale porque é lapidado.
E é por isso que quando ele chega num anel, custa o que custa. Um absurdo. Né? Você olha a pedra original, não tem valor. O ourives, na hora compra. Porque ele sabe que depois de um belo processo de desgaste, aquilo vai brilhar. Melhor analogia para falar dos nossos espíritos, impossível. Começamos a pedra bruta e devemos brilhar como Jesus. Agora, para chegar lá, não é pela porta do fundo, nem implorando graça, nem pagando promessa, nem fazendo pedido vazio, é se submetendo ao esmeril das provas, às vezes das expiações. Então começou a apresentação pesada. Nós somos o diamante bruto. E aí ele diz de onde nós viemos no terceiro parágrafo. Dos seres primitivos. Ali prevalece o instinto. Estamos no estágio das almas humanas, em que as ilusões salteiam a inteligência, até chegarmos para retratar a glória divina na condição de espíritos aperfeiçoados. Então o caminho é muito claro. E em nenhum momento o Espiritismo ocultou isso. Permitiu olhar as diferenças de todos nós e ver almas que são um exemplo de já ter avançado, ao lado de almas que são o retrato do primitivismo recém-deixado. Todos os dias, a TV, os jornais, a internet mostram isto exatamente. Nós temos espíritos que já estão avançados e temos espíritos que ainda estão muito distantes. Matou, picou, queimou o corpo. Coisa mais absurda. Está lá o retrato. Que espírito é esse? Ah, é uma alma. É uma alma. Mas não é evoluída. A evoluída está esquecendo de si próprio e está indo à noite, à maneira de um Júlio Lancelotti, recolher pessoas que estão debaixo das pontes, das marquises e levar para que sejam alimentadas. Aí você tem um espírito ligado na tarefa que faz. Servir. Incomoda? Nossa, se incomoda. Porque o sujeito desse fala de tudo aquilo que as pessoas querem esconder. E ele não fala isso. Incomoda. Incomoda. Vocês acham que Jesus entre nós agradou? É nunca ter lido o Evangelho. Incomodou paca todo mundo. Então seguir essa meta de ser um espírito evoluído, que é um processo de construção individual, é complicado. Ainda estão em nós todas as recordações do bruto que os nossos princípios inteligentes foram. Não limite a visão na Terra, tá bom? Comece a entender as muitas moradas nesse lado. Onde esteve o nosso princípio inteligente, a manifestação de bruto existiu. Veio o momento que estamos agora, mas em nós já está
a abertura para o progresso. Só que ela não chegará. Nós é que chegaremos a ela. Lutando contra nós mesmos. Olha o terceiro parágrafo. Perdão, o quarto. Estudando a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. E eu vou defini-la como espelho da vida. É por isso o título, Espelho da Vida. O coração é a face, porque retrata o sentimento, só isso. O cérebro é onde estão as suas ondulações, gerando o pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Então é um processo de experiência permanente, esse espelho da vida. Nesse aspecto, o nosso espírito retrata no pensamento que emite o quanto deixou a animalidade e quanto caminha para a angelitude. Nós não somos anjos, à exceção do potencial. Nós temos o potencial da angelitude. Os sois deuses, traduzido lá na expressão evangélica. Nós temos o potencial. Agora ele só cresce se nós despertarmos. É por isso que ele põe essa paredona aí, ó. E diz, olha, você tem todas essas situações para você demonstrar como é que você encara a família, como é que você encara o amor, como é que você encara... São as situações que ele vai nos colocando para você ter uma ideia clara do quanto foi ou quanto ainda permanece. Vencer essas etapas significa conquistar a vida, não as existências. Nós passamos o tempo todo brigando pelas existências. E dentro das existências, perdendo as existências por bobagem. Enquanto somos destinados à vida. É por isso que eu disse que o Espiritismo bagunça de uma tal forma a nossa maneira de ver as coisas, que você para... É tudo tão relativo, mas tão relativo, que a gente descobre que perde muito tempo com nada. Com nada. E é duro quando você vai dormir. Eu faço isso todas as noites, embora durma pouco, mas antes de dormir, eu paro e penso no que eu fiz. Nas bobagens que eu ainda faço. Sem sentido. Nas trombadas que eu dou. Pois eu falo, para quê? Por quê? Por quê? Eu preciso começar a desapegar dessas coisas, porque isso aqui só me faz mal. E não significa que eu vou deixar de conviver com as pessoas, mas eu vou deixar de querer que as pessoas pensem do jeito que eu acho que é preciso pensar. Pensem do jeito que quiser. Eu não vou responder por ninguém. Enquanto eu pude, carreguei. A partir do momento que anda com as próprias pernas, ótimo. Eu não posso fazer mais nada. Se precisar de mim, estou aqui. Ah, mas você para. Não, eu estou aqui. Quer me encontrar? Vem. Eu não preciso ir. Não dá. Não dá, porque eu tenho tanta coisa boa que eu posso fazer, sem nome, sem sobrenome,
Que perder nome com nome, perder tempo com nome e sobrenome é perder tempo mesmo. Então, amigo, vamos se quiser. Se não quiser, presta atenção, porque ele agora vai falar da ideia do reflexo, que é a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Essas duas palavrinhas vão aparecer no texto quase inteiro com sinônimos. Nós somos interdependentes e repercutimos uns nos outros. E ele começa a dizer como internamente isso se dá. Então, olha a pedra bruta no instinto, vem agora o rudimento da inteligência no caminho para a perfectibilidade máxima. Aí ele diz, o reflexo, internamente, esboça a emotividade. Pensa no animal que você tenta chegar e ele, no reflexo de ser atacado, rosna. O reflexo trabalha a emoção. Para nós, a emoção vai plasmar a ideia. Eu gosto dele, eu não gosto dele. A emoção trabalha a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que vão comandar as nossas ações. E diz aí, quando você tem essa ideia, você vai projetar fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. As válvulas que fazem sua alma, o seu espírito, parar ou avançar. Daquilo que eu penso, daquilo que eu acabo materializando com ações, verbalizando com palavras, mas que são fruto desse processo. Reflexo, emotividade, emotividade desencadeia a ideia determina uma atitude ou uma palavra, e isso fixa a minha trava ou a minha alavanca. Cada um vibra assim, é o parágrafo seguinte. Mas como você vai se permutando, você consegue sair daquilo que é o seu próprio estágio. É o fato da gente estar, então, o tempo todo juntos. Trabalhando, aproveitando, jogando, fazendo, um com o outro. É uma teia, uma grande teia, em que todo mundo pode se ajudar, como também pode manter-se estacionado. É um baita de um texto para parar, né? Porque ele diz, nós estamos o tempo todo nesse processo de permuta. Preste bem atenção. Há uma questão do Livro dos Espíritos em que fica claro que nós mantemos com os que nos rodeiam esse processo de troca. E eles, não raro, segundo informam, dirigem os nossos passos, as nossas opções. E por que dirigem? Porque os que se sintonizam conosco estão na mesma faixa de pensamentos que temos. Então, eu atraio e sou atraído. Se eu pensar no bem, só vou ter boa companhia. Agora, conta para mim como é que dá para só pensar no bem. Está conseguindo ultimamente?
Pensei que fosse só eu. Você é mais nova. Podia dar uma quebrada de galho, né? Pelo menos nessa hora você me salvava. Professor, assim, a gente pensa, a gente sente, pensa, forma as ideias, age, toma as, né? Aí que a gente vai formar consciência. Não, a consciência é justamente esse processo de passar a fazer isso. Vamos já chegar nela. Ele explica exatamente isso. A consciência é a partir do momento em que você passa a pensar e, consequentemente, analisar aquilo que fez. Você descobre que o que fez não foi bem feito, ou foi bem feito. É o processo do ir, do voltar. Vou, volto, vou. Aí vou adquirindo cada vez mais. Consciência é a descoberta paulatina de tudo que nos cerca para entender, em primeiro lugar, quem sou. Eu tenho consciência, eu conheço a mim mesmo. Então eu sou esse espírito imortal. Puxa, consequentemente, tudo que está no meu campo de pensar, de influenciação, retratará esse estado, eu vou passar, vou receber, porque na realidade, estar no corpo, como é o nosso caso agora, não nos tira de estar na condição de espíritos que somos. A gente não apaga essa condição. Ela permanece latente o tempo todo. E não muda. Então eu estou adquirindo, entendendo e passando a responder por aquilo que eu próprio faço. Sem iludir-me. Porque faço bem, falo bem, penso bem. Sim para as três. Puxa, é a última passagem por aqui. Aproveita para influenciar o máximo possível de pessoas. Não estou nessa. Bom, filho, então terão outras. Né? Começa a marcar a cruzinha. Porque às vezes faço bem, não. Não. Então, mano, essa foi a última aqui. Vai ter que voltar num mundo diverso. Diga. Bom, nesses três aspectos, ação, palavra ou comunicação e pensamento, o terceiro nível é o mais, seria o mais assim, a concepção, porque se você não pensa, você só pensa bem, você não tem como falar, porque a boca fala que o coração está cheio. Se você pensou bem, você vai falar bem. Então não tem como você fazer ou falar que não seja o bem. Sim. Então esse é o mais difícil. Evidente. E ele é a base. Ao inverso, a gente não chega. É ele que dá início. Ele desperta essa coisa que a gente vai. Né? O espírito é seccionado em áreas na vida espiritual em razão da sua elevação pessoal. E o que retrata a elevação pessoal? Não é o corpo mais. Aqui é o corpo. O sujeito chega bem apessoado, com um belo terno, um belo vestido, entra numa festa de gala. Às vezes até o convite é fajuta, mas ele entra. Está lá, aqui vai parar? Não esquece, é fulano, deixa entrar. Vai. Na realidade espiritual, tem isso. Já começa do sair daqui. Porque você não sai de onde está o seu coração. Então, se o seu coração está em coisa transitória, não sairá. Aqui na questão, quando começa, sobre o reflexo, a gente pode entender como sendo um instinto? O instinto é o que todos nós temos, inclusive da própria sobrevivência. O egoísmo, que é algo que nós temos que nos libertar, é justamente a primeira atitude instintiva de se preservar. Penso,
para preservar. A lei de conservação é natural no mundo em que tudo conspira contra. Porque aqui permanecer encarnado é um desafio imenso. Imenso. Né? A reencarnação é um desafio imenso. No mundo como a Terra, é um desafio imenso para todos nós. Não bastassem as condições adversas do corpo, que se enferma, que tem dificuldades, que sofre o ataque permanente de tudo aquilo que está à sua volta, ainda tem o comportamento super complicado dos espíritos que estão aqui, que ainda atiram porque não gostam da cara da pessoa, porque se sentem contrariados. Então, veja, a gente vive numa realidade completamente adversa. O pensar em mim, o tentar me manter, é instintivo. Né? Aquilo que é algo necessário. Porém, eu preciso romper com essa amarra, porque ela se justifica enquanto eu imagino que a minha vida é toda ela para ser desenvolvida numa existência. Então, numa existência que o cara quer ganhar o céu, numa existência ele imagina ser salvo, numa existência ele imagina ser o nada. É o nosso conhecimento hoje. Os espíritas fomos brindados com um revelar, com abrir o véu. O véu foi aberto, essa é a ciência espírita, pela constatação de que aquelas comunicações que estavam sendo dadas eram de pessoas que haviam vivido na Terra. Bom, então elas não foram por nada? Não. Também não foram para o céu? Não. Kardec diz, matei céu e inferno numa tacada só. Numa tacada só, matei as duas coisas. Que loucura! Mas como é que você está? Estou mal para chuchu. Por que você está mal? Ah, porque eu passei a minha vida inteira prejudicando os outros. Bom. E você? Eu estou bem. Por quê? Poxa, ele era um exemplo de quem se doava, de quem servia. Pronto. Sair daqui significa levar a impressão real do que somos. Por isso, cuidado, que ele diz, com o que você pensa. Porque isso desencadeia o que você fala e vai motivar suas ações. Todo assassinato antes de ser concretizado foi pensado. Então o sujeito matou a pessoa 200 vezes no pensamento. Eu vou ver a hora que ele sai, vou ver o jeito que ele faz, observo por quem ele anda, que rua que ele pega, como ele pega, estou o tempo todo aqui. E, consequentemente, esse tipo de emanação atrai ali um monte de testemunhas que querem a mesma coisa. Potencializam. Isso? Diga. Na apresentação de Emmanuel, na apresentação dessa obra, Pensamento e Vida, eu destaquei algumas coisas aqui, a partir do momento que você começou a falar, que Emmanuel diz que chamamos-lhe no mundo espiritual, sobre a mesma designação, certo? Que temporariamente internado na esfera física, nós aqui, que aí ele passa a informar que o pensamento cria a vida que procuramos. Eu estava vendo aqui no significado da palavra procurar, o sinônimo é querer. Isso. Porque procuramos o que queremos. Isso que Emmanuel projeta nessa ideia, que o pensamento cria a vida que queremos ou procuramos, ele exprime mais no campo da moral, nós encarnados, ou no campo material. Porque eu tenho uma dificuldade no debate que eu tenho com a minha irmã, ela é positivista, certo? E ela sempre afirma e tenta me convencer que eu tenho que pensar para realizar o que eu quero. Aí eu falo assim, mas onde é que fica a questão da realidade? Porque se eu fizer um exercício
da maneira que Emmanuel pôs aqui nessa obra. Pensamento cria a vida que procuramos. Se eu ficar pensando, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar na Mega Sena, eu estou no campo material. A ideia é, no campo moral, Olha, presta atenção. Nós precisamos da reencarnação, todos os espíritos como nós dela precisam, para livres de influenciações mais fortes, demonstrarmos maturidade em face do progresso que afirmamos ter realizado. A pergunta é: o que procuramos com a reencarnação? O mundo nos pede e nos instiga a procurar tudo que é transitório. Você não tem valor se não tiver bens, você não tem valor se não tiver título, você não tem valor se não tiver... E vem lá todas as condicionantes. O que é efêmero? Porque o mundo, no limite, acredita apenas no que é efêmero. Cientificamente, nós vamos obtendo progresso e cada vez se solidifica mais nas pessoas a ideia de que a existência é o que importa. E, portanto, ela precisa ser fruída da maneira mais agradável, menos dolorida possível. Por outro lado, a religião fala de um imaginário que não satisfaz o pensamento mais acurado. Pode satisfazer o infantil, porque a religião diz, olha, se você acreditar, você vai ser salvo. Se você seguir, Jesus vai sujeito. Então, atacado exatamente por isso, para manter... Você tem duas grandes barreiras que te impedem, e o livro é escrito preparando o espírito que vem para uma jornada que interessa ao espírito, sem esquecer o corpo. Nós vamos ouvir aí no meio das lições, falar do corpo, mas a preocupação nossa não é o corpo. E se você perguntar para 10 pessoas, 12 vão te responder que o importante é o aqui e agora. Mas é cultural, né, Nanzio? Mas é a falta da transposição. Jesus lá atrás dizia, a cada dia basta a sua preocupação. Mas nós não conseguimos entender isso. Né? Olha, se o sujeito te pedir, faz. Se o inimigo, perdoa. Você deixa. Esquece isso. Não, nós não conseguimos. E isto é reflexo direto da nossa condição evolutiva. Porém, até a chegada do Espiritismo, nós tínhamos que nos conformar com essas informações. Porque nós tínhamos a visão religiosa predominante, outras no mesmo sentido, e a questão material, que sempre foi a pedra de toque do mundo. Sempre um homem quis ter outros homens sob a sua direção e controle para deles usufruir a melhor vida possível. Essa é a nossa regra. Essa é a nossa regra. e a realidade da vida? A realidade da vida Mas ela chegou para nós em 1857, quando os espíritos colocaram, disseram, olha, para. Desculpa, eu não estou querendo criar debates. Não, mas não é debate. É retórica. Presta atenção, é retórica. Ó, a realidade é que somos espíritos imortais. Essa é a realidade. E isso muda tudo. Porque, olha, a religião convém? Convém. Quem é responsável se não der certo? Quem me pregou, quem me orientou, etc. E eu só fui lá, sem compromisso maior. Então, mas isso é pouco. Então você tem que sair, é retórico, você tem que
dá esse rompimento. E nós soubemos como é isso. E o que ele informa para nós? Nós sabemos disso antes de voltar. Essa cartilha é transmitida para quem está vindo. Ó, você já ouviu isso. Lembra quando eu falo, eu volto ao livro, você fala, meu Deus, eu perdi essa lição. Esse dia da aula eu faltei. Essa coisa eu não guardei. Porque isso se eu tive a chance, e tive, de frequentar uma escola para aprender esse tipo de informação. Então, a chave é essa. Dica. Isso que você acabou de colocar. De uma... Ele diz aqui realmente, né, que para aqueles que temporariamente internados na esfera física. Nós, em cada encarnação. Somos nós. Isso é dado para nós antes de vir. Você lembrava dessa lição lá atrás? Não? Então. Isso que você colocou de um homem ter sobre o seu jugo várias pessoas e desfrutar do que elas podem proporcionar, seria talvez um dos motivos para o surgimento de uma quantidade muito grande de religiões que, como é que eu vou dizer? Me fugiu o termo, mas olha, se você pagar o dízimo, você vai ter a bonança. Se você Querido, der o dízimo, você vai ter... Carlos, isso fundamenta a religião, isso fundamenta a economia. Isso fundamenta a religião e a economia, pouco importa a vertente. Isso fundamenta o teu domínio sobre o outro. Querer viver, porque é uma vida só, eu quero viver da melhor maneira possível. Você abre mão do teu conforto e vai dar a sua cama para alguém que não tem onde dormir hoje à noite? A resposta é não. É não. A gente tem que ser honesto, a nossa resposta é não. E o que retrata a resposta não? Que nós não somos evoluídos. Agora, é por isso que nós reencarnamos? Para permanecer na mesma coisa? Puxa, só isso. Então eu não preciso dar a minha cama, mas eu tenho que dar o prato que eu como para a pessoa que trabalha comigo. Ah, o prato da faxineira não é o prato que nós comemos. Ó, gente, olha, nós estamos completando agora, é uma informação jurídica. E eu gosto porque ela fala da realidade do que é o brasileiro. O que é o espírito reencarnado aqui. 10 anos da reforma da Constituição que estendeu direitos trabalhistas para as domésticas. Nós temos 78% das domésticas sem carteira assinada. Isso não é fato, é realidade. Quanto espírita tem empregada sem registro? Que a empregada pede para tirar férias. Você diz, mas como? Você vai tirar férias por quê? É porque eu preciso de férias. Não. Eu preciso de você. Percebe? A gente precisa romper, porque se a gente não romper essa carapaça, não vai ter jeito. Aí qual é o remédio que a justiça divina tem? A reencarnação pior. Reencarnação pior. A reencarnação pior. Até que você acorda. Acorda. O verbo é amar. O livro termina com amor. Isso Jesus pediu lá atrás. O verbo é amar. Mas para nós, o verbo amar, você não conjuga nem com as pessoas que convivem com você. Não conjuga, não adianta dizer eu amo. Da boca para fora, gente, é a coisa mais fácil de dizer. Eu quero ver viver. Contrariado em qualquer coisa, qual a nossa reação? É isso que está na hora do despertar. Continua, porque eu não quero perder a cartilha da vontade. Senão, a parte da vontade, senão eu já vou começar atrasado, eu não posso. A vontade é legal. A vontade é legal porque tem um jogo de começo e de fim. Tá? E eu queria exatamente fazer esse jogo com vocês. Por isso é que eu pedi que vocês lessem. Porque ele cria uma ideia muito fácil em 1958. Quem estuda administração sabe, naquela época estava em voga, por influência dos pensadores americanos, a departamentalização dos lugares.
E ele é espírito extremamente atual. Em 1958 ele está escrevendo do que era lógica, criar o departamento. Depois a gente descobriu que isso não serve nem na universidade. Mas tudo bem, tem lá os compartimentos, as especializações. Vamos pegar os 4 departamentos que ele cria: desejo, inteligência, imaginação e memória. Você encontrou os 4? Supervisionando isso tudo, vem um sujeito chamado vontade. É a gerência. Tá? Eu vou só brincar com as 4, e depois eu vou atacar o que é o tópico, que é vontade. O que ele diz do departamento de desejo? É onde você tem propósitos e aspirações que acalentam o teu estímulo ao trabalho. Pula 2 páginas, ele mostra o desejo errado. Ele pode comprar ao engano aflitivos, séculos de reparação e sofrimento. Pula 2 páginas, você encontra o reverso. O desejo te leva a quê? A propósito, aspiração, estímulo ao trabalho. Cuidado, porque ele pode te levar ao engano por aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Aflitivos séculos. Séculos. A gente reclama de ano. Ele está falando de séculos. Então, às vezes, a gente está hoje reparando os aflitivos séculos que o nosso desejo nos fez nos perdermos. Segundo, a inteligência, que pode dilatar os nossos patrimônios de evolução e de cultura. Está no começo. Pula as 2 páginas, a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Você pode estar no meio, usar do que você sabe para prejudicar, como no crime. A imaginação, ela pode te dar riqueza do ideal e da sensibilidade, mas também pode gerar perigosos monstros na sombra. Bate e rebate. E a memória? Ela guarda suas experiências e pode até falar sobre investimentos da alma. Não obstante, fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Como é que eu consigo evitar essas ciladas daquilo que eu podia avançar e me conduz à retenção? Usando a gerência da vontade. Tendo a vontade canalizada para romper essas amarras que a gente acaba estabelecendo. Porque quer, porque reflete, porque até na questão dos reflexos que recebe, ele diz, a vontade te ajuda a vencer. Mas se você tiver a vontade fixada no bem. E a vontade fixada no bem é complicadíssima. Porque ela faz parte do domínio de uma regra que, quando a gente enuncia, arrepia. Tudo aquilo que você gostaria que alguém te fizesse, faça você para a pessoa. O jogo é tão claro. Eu não quero o mal para mim. Então por que nós fazemos mal para os outros? Mas eu não faço mal. Qual é seu conceito de mal? Acho que já estamos numa fase que não vou querer comer o outro vivo. Pôr na chapa. Mas e se eu desejo para ele, se eu vibro
para ele coisas que refletem a minha pequenez. Porque eu preciso vencer. Eu tenho que sair. Meninos, é por isso que a gente ouve a cartilha antes de reencarnar. Você está voltando lá na asilo para mais uma. Você está indo numa família, suas provas não serão simples, mas você vai ter que vencê-las. Amparo não te falta, você vai ter que ter vontade de superar as dificuldades. Cuidado, cuidado. Cuidado com seus desejos, cuidado com a sua imaginação, muito cuidado com a sua inteligência, muito cuidado com tudo aquilo que pode ficar registrado em você, porque você tem também, você registrados, todos os seus atos e pensamentos e palavras da trajetória até aqui. Cuidado. Tenha vontade centrada em propósitos superiores. Assim vale a pena. Do contrário, você se enrosca. E a hora que a gente vai fazer o balanço, você vai descobrindo que aonde era para ter dado o tiro certo, o tiro foi errado. E é seu. Porque até quando o outro dirige para mim o tiro, o problema é só dele. Se alguém tem alguma coisa contra você, ou você tem contra alguma pessoa, procura essa pessoa e se ajusta rápido. Mas, senhor, e se ela não me perdoar? O problema é dela. Você se desvinculou dela. Se ela não se desvinculou de você, é um problema dela. Isso é Jesus. Na conversa da boa, sim. Então, nós não temos que nos vincular com ninguém, salvo se for para fazer o bem. E para isso é imperativa a vontade. Então, se nós temos o pensamento como emanação do nosso espírito, é preciso ter vontade para que esse pensamento se concretize em palavras, em ações, em vibrações que revelem uma vontade de ser melhor. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz. Esforço que faz em ser hoje melhor do que foi ontem. Mas uma observação. Sim. Aqui um texto que fala assim que o fundamento do desejo, tá? Eu pulei esse, desculpa. Aí fala assim, o que operam os propósitos, as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Não basta querer ter o desejo, os propósitos e as aspirações, sim, trabalhar a fim deles. O desejo te faz procurar ser útil. Procurar a solução. Procurar a solução, procurar a realização. Isso, você trabalha, sair da inércia. Nós nos reencarnamos para ser flores. E as flores, onde estão, encantam pelo brilho, pela beleza e pelo perfume. Nós não somos isso. Nós somos muito mais. Muito mais. Então, o desejo é o teu impulso. Agora, olha, desejo e todos os outros três valem quando canalizados pela vontade. É aqui que eu queria, então, encerro com 3 minutos depois da hora, com a seguinte leitura dele, que é a do penúltimo e do último parágrafos do capítulo 2. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito com E minúsculo. Da nossa situação atual, só com vontade. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Eu não tenho como impedir. Reflexão em mim
de mentes e nem a minha, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia, uma outra coisa que a gente vai estudar mais na frente, constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. É dizer, ainda que eu chacoalhe, porque eu vou refletir e vou receber reflexos. Se eu mantiver a minha vontade, a minha coerência no bem, eu venço. Eu não posso parar. Porque quando eu paro para retribuir alguma coisa que não me caiu bem, para trombar com alguma coisa que eu não concordo, com tudo isso eu corro o risco de voltar daqui a 300 anos, 200, para uma nova jornada. Não significa que a gente não vai ter que voltar outras vezes, mas eu queria voltar numa situação melhor. E não é melhor de bem-estar, porque olha, a gente descobre depois do passar dos anos que o acúmulo nem sempre conduz a nada. Cada vez que chega a conta do seguro, eu fico doido, Silvio. Eu não usei o ano inteiro, mas paguei. Ah, fico sem pagar, uso, então é melhor pagar. Né? É uma coisa que você para, para quê? Para quê? Para quê? São necessidades, entre aspas, que nós vamos nos impondo. Quando bastaria uma túnica, uma sandália e uma única bolsa. Tá aí, Beto. Só isso. Né? Senhor, o senhor não tem, não, nem a pedra para recostar a cabeça. Mas eu não estou aqui para isso, meu reino não é daqui. Como chacoalhar a gente, dizer o reino de vocês não é aqui. Não perde tempo aqui, seja daqui, sem ficar atrelado aqui. Só isso. Nós temos que estar aqui, 50, 60, 70, 100 anos. Temos que estar, maravilha, mas sem ficar aqui. Porque o que acontece se a gente ficar aqui? Continua tudo igual. Nossos espíritos não aprenderam. Vocês viram o desafio que tem pela frente aí? A hora que olha as linhas assim, você vai ver. Então, único pedido, eu vou mandar para vocês o que eu vou usar no próximo encontro, para que vocês também já vejam e trabalhem essas questões. E depois a Dani, com a Fátima, vão fazer chegar até vocês todos o link com o áudio de hoje, tá? Para que vocês possam, se quiserem, voltar a ouvir o que a gente conversou. No mais,